já é uma contradição. E a gente está vendo isso aí. Bom, os parlamentares de esquerda, como os deputados, é claro, Lindenberg Faria, ó, só a fina flor do desejo do churume. Duda Salabert, do PSOL, Talíria Petroni, do PSOL, e o vereador de Belo Horizonte, o Pedro Rousseff, mobilizaram apoiadores para impulsionar a expressão Congresso Inimigo do Povo nos tópicos mais comentados do X. Se fosse isso... já é uma contradição. E a gente está vendo isso aí. Bom, os parlamentares de esquerda, como os deputados, é claro, Lindenberg Faria, ó, só a fina flor do desejo do churume. Duda Salabert, do PSOL, Talíria Petroni, do PSOL, e o vereador de Belo Horizonte, o Pedro Rousseff, mobilizaram apoiadores para impulsionar a expressão Congresso Inimigo do Povo nos tópicos mais comentados do X. Se fosse isso algum parlamentar de direita escrevendo Governo Inimigo do Povo, esse parlamentar já estaria preso, esse parlamentar já estaria condenado. Agora, isso é um exemplo de que a esquerda pode tudo. Por falar ainda na esquerda, na última sexta-feira, semana passada, o PT ele defendeu a volta do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, e da sua mulher, Cília Flores, Flores que não se cheira, né? Ao país de origem. Os dois foram capturados pelas forças militares dos Estados Unidos e estão presos em Nova York. Durante seu 8º congresso em Brasília, a sigla, né, o PT, exibiu um banner com a foto da dupla e a frase em espanhol: que é nós os queremos de volta, né? Tradução do alemão para o português. Os militantes também abriram uma bandeira da Venezuela no meio da plateia. E por fim, só para fechar as crônicas do palácio, uma mulher foi impedida por um segurança do GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança do presidente. E a gente sabe que o GSI do Lula tem um certo problema com mulher. Vale lembrar que uma vez a Délis Ortiz, jornalista das organizações Globo, uma senhora que já passou por uma cirurgia de mastectomia, em razão de câncer de mama, ousou fazer uma pergunta ao ditador Nicolás Maduro, amigo do Lula, ditador e narcotraficante, que foi recebido aqui com todas as honras, todas as pompas e circunstâncias de um chefe de Estado. E, em razão dessa amizade, motivo de um comentário do senador Flávio Bolsonaro, presidenciável e no gozo da sua imunidade parlamentar, pelo menos em teoria, de que Lula era amigo de Maduro e que agora está nas garras do Mussolini da Moca, que também atende por Alexandre de Moraes, por ter falado a verdade. Então esse mesmo GSI que deu um soco na área mastectomizada da jornalista da Globo, Délis Ortiz, esse mesmo GSI, hoje, ele proibiu de entrar nas dependências do Palácio do Planalto, né, uma mulher sob a alegação de que a saia que ela estava usando era curta. Olhem aí a saia. E isso infringia as regras internas de segurança da Presidência da República. A peça de roupa cobria suas pernas até poucos centímetros acima dos joelhos. O caso aconteceu na semana passada, mas só agora veio a público. A mulher que... Tudum! A mulher que estava na entrada... A mulher que estava na entrada sobre o cumprimento... O que é isso? A mulher que estava na entrada sobre o cumprimento perdido... Olha, não tá... Olha, ela questionou... Nossa Senhora...
E ó, tem um monte de coisa que vocês podem assistir enquanto isso, viu? Ó, tá? Tem um monte de coisa. Porque... Meu Deus. A mulher que pediu para não ser identificada, ela estava indo para sua agência bancária que fica no anexo do palácio. Ela questionou o segurança que estava na entrada sobre o comprimento permitido para uma saia. E ele disse que acima do joelho é considerada curta, mas que não havia um parâmetro objetivo. Ou seja, o julgamento sobre o vestuário depende do crivo dos agentes. Segundo o jornal Globo, o GSI afirmou que a adequação de trajes e os procedimentos de controle de acesso aos palácios presidenciais são regidos por uma portaria interministerial do órgão e Secretaria-Geral da Presidência. Essa portaria, no entanto, não define o tamanho mínimo de saia. Então esse combo, esse Hadouken aí, Caivano, primeiro, Congresso inimigo do povo. Se fosse da direita fazendo isso, já estavam presos. Mas quem é inimigo do povo? O Lula, que não se mistura com a gentalha mais, né? O líder supremo do Partido dos Trabalhadores, não vai ao feriado do trabalhador. Congresso é inimigo do povo, mas é uma mulher com uma saia normal que não pode ir à sua agência bancária. E é o regabofe que a Janja faz no palácio, que vão os artistas com saia mostrando a polpa da bunda, por que elas podem entrar e esta senhora não? Sendo que não há lei que proíba que ela acesse a sua agência bancária. E mais, Jorge Messias. Jorge Messias, agora ele entrou nesse argumento tacanho dos petistas, diz que está muito revoltado, que não foi aprovado. Aí eu entrego para você dizendo, quando o Brasil tinha homens públicos com vergonha na cara, podiam até ser corruptos, os homens públicos, mas tinham uma vergonha na cara. Porque eu lembro muito bem e conheci várias pessoas que foram convidadas ao cargo de ministro do STF e disseram não. E disseram não porque ganhavam mais como advogados. Disseram não porque não sentiam o pendão do serviço público. E diziam não porque acreditavam-se não deter o notável saber jurídico que a corte requer. E quando a gente vê um candidato falar o que fala, sem ter o notável saber jurídico, e uma pessoa que foi avisada 3 vezes pelo Alcolumbre que não ia passar, aceitou ser nomeado porque quis. E quis porque esta corte virou um bordel. Perfeito. E por falar em bordel... Onde anda você? Tem muito porteiro de bordel que define quem entra e quem sai, não é assim, Pavinho? Independentemente de vestimenta. Já sei o que? O Lula contratou o pessoal da Guarda Revolucionária do Irã. É a polícia moral do Irã agora. A mulher que não tiver véu, eles vão espancar na porta do palácio. Ê, governo! Esse não é misógino, era o Bolsonaro, né? A ausência de critérios objetivos, e a gente é crítico aqui, né, sempre que a gente pode comentar, não só para a própria legislação, mas perceba que para as regras internas em qualquer instituição pública brasileira. A ausência de um critério objetivo faz com que a decisão caiba, muitas vezes, a quem está na portaria. Não entra, não pode, não... Enfim, isso fala muito mais do Brasil do que nós mesmos, os brasileiros. A gente precisa rever esse tipo de coisa. Quanto à nomeação do... Eu acho brilhante, né? O que você disse é a demonstração da virtude de um homem, né? Então, o valor de um homem deve ser medido pela virtude e a capacidade dele enxergar-se, dele entender quem é ele mesmo, conhecer-se a si mesmo, como dizia Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, conhecerá o universo e aos deuses. Uma pessoa que é capaz de dizer não, né, a um serviço público dessa magnitude merece todo o nosso respeito. E que não é o caso, obviamente, do Messias, que foi, como você já muito bem disse, no introito, foi eliminado desse paredão por suas próprias características, ou pela ausência delas,
né? Ele demonstra, por exemplo, à frente da AGU, pelo serviço prestado, que ele estava muito mais preocupado em perseguir os opositores do atual regime, ou seja, através daquela agência de combate à desinformação, ficar monitorando as redes sociais para ver quem era crítico ao governo e para, por exemplo, fazer isso que ele fez, né? Um mandado de prisão em flagrante, a exemplo do Alexandre de Moraes, que mandou expedir um contra o Daniel Silveira, na época em que o Daniel Silveira era o refém preferido do Alexandre de Moraes. Agora é o Jair Bolsonaro, né? Parece que ele subiu de nível. Então me parece que o Messias está preocupado com uma suposta operação Valquíria, né? Algo similar àquilo que foi lá na Segunda Guerra Mundial para eliminá-lo de dentro do próprio governo. Vai perseguir fantasmas, Messias? Olha, aceita que dói menos. Chora na cama, que é um lugar mais quente, né? Você não vai passar nem frio, nem ficar sozinho no escuro, assim, de um abajur. É uma pena que você esteja se sentindo desse jeito, que tente descontar na gente, porque só o fato, Pavê, de a gente ter a possibilidade de vê-lo no Ministério da Justiça, eu entendo como uma ameaça gritante, porque é piorar. É aquela coisa que a gente fala sempre aqui de cair para cima, né? Ele não vai ser ministro do STF, vai ser ministro da Justiça, com um poder de mandar prender, mandar soltar maior do que até mesmo o Alexandre de Moraes. E vou finalizar dizendo essa questão aí do Congresso inimigo do povo. Notem duas coisas. Semiótica. Na semiótica apresentada no banner, você já percebe a coloração vermelha. Ela remete ao passado, ou seja, o período do regime militar no Brasil. Os banners eram feitos exatamente, tá aí, ó, de novo, obrigado, Alemão. Eles eram feitos exatamente desta maneira. Então, uma parte em suposta foto, em preto e branco, o fundo vermelho e as letras muito bem pensadas para indicarem, formarem um arquétipo na cabeça do povo. Estamos lutando contra uma ditadura. Eles fizeram isso também em 79. Você pode pegar todos os banners quando eles defendiam a anistia e verifica os banners que eles já fizeram dizendo anistia a golpistas não. São os mesmos, basicamente os mesmos. É a mesma métrica utilizada. Estão continuando a tentar reeditar um fantasma, né? Abrir o armário para tirar esse esqueleto que eles mantêm ali por algum motivo, para colocar contra o povo e, óbvio, contra a própria democracia, para dizer que nós somos o problema e a ameaça à democracia. Pavinato. Agora,